Olá, queridos escritores! Eu sou a Lídia e bem-vindos de volta ao canal Enciclopédia do Escritor, o seu mini podcast e acervo indispensável para dominar a arte da escrita. Hoje, vamos mergulhar em uma das relações mais fascinantes e complexas que você pode explorar em uma história, a relação entre irmãos. Escrever uma dinâmica de irmãos de forma autêntica pode dar um toque muito genuíno e verdadeiro às suas histórias. Mas para isso, precisamos trazer aqueles detalhes reais, aqueles momentos que todo mundo que tem um irmão já experimentou pelo menos uma vez. Se você quer que seus leitores sintam que estão lendo sobre uma família de verdade, siga comigo, porque eu vou compartilhar 9 situações clássicas que ajudam a construir essa relação de irmãos com autenticidade e afeto. Dica 1: Roubo de roupas. Vamos começar com algo que todos os irmãos já passaram, ou causaram. Quem nunca pegou uma peça de roupa do irmão ou irmã sem pedir? Sabe aquela sensação de pegar uma camiseta favorita sem ninguém notar? E claro, depois vem a briga quando o dono ou dona da roupa descobre. Esse é um pequeno detalhe, mas é perfeito para mostrar o lado travesso e íntimo que existe entre irmãos. Se você escrever cenas assim, seus leitores vão se identificar e rir, e vão sentir que essa relação é real. Dica 2: Parceria nos estudos. A segunda dica é mostrar a cumplicidade entre irmãos na hora dos estudos. Seja ajudando com um trabalho de última hora ou revisando juntos para uma prova importante, irmãos muitas vezes se tornam parceiros nesses momentos. Tem algo de muito especial nesse companheirismo, mesmo que um deles fique reclamando o tempo todo. Mostrar essa parceria dá um toque de amizade e apoio mútuo que é comum entre irmãos, e traz um lado doce e responsável para a relação. Dica 3: Fazer piada de outros irmãos. Agora, vamos falar sobre uma das grandes alegrias de ser irmão: fazer piada dos outros irmãos. Muitas vezes, isso começa com uma provocação carinhosa que só os irmãos podem fazer. Pode ser uma piada sobre um hábito engraçado, ou um apelido bobo, mas é uma brincadeira que fortalece a relação e faz com que todos se sintam próximos. No fundo, essa provocação é uma forma de carinho, e quando você escreve cenas assim, você deixa claro que esses personagens se importam uns com os outros, mesmo nas risadas. Dica 4: Nada de maninho ou maninha. Algo que escritores precisam se lembrar é que irmãos raramente se chamam de maninho ou maninha no dia a dia. Na verdade, isso é quase inexistente em muitas famílias. Irmãos geralmente se chamam por apelidos específicos ou, simplesmente, pelo nome. E não nos esqueçamos dos xingamentos carinhosos. Esse detalhe dá autenticidade, então, evite usar esses diminutivos formais para não criar uma relação que soe artificial. Troque por apelidos únicos ou até aquele tom mais direto que é tão comum entre irmãos. Dica 5: Fofocas familiares. Agora, um dos passatempos favoritos dos irmãos: fofocar sobre a família. É uma maneira divertida de criar uma ligação entre eles e de mostrar uma confiança única. Quem nunca comentou sobre as histórias dos primos ou sobre algum acontecimento engraçado da família? Essas fofocas familiares são um detalhe autêntico e trazem leveza para a trama, além de mostrar como irmãos realmente se abrem uns com os outros e compartilham pequenas intimidades. Dica 6: Zoar os pais juntos. Esse é um clássico: irmãos rindo das manias dos pais. Seja uma frase que eles sempre repetem, uma música que adoram ou alguma mania engraçada, os irmãos geralmente se unem para rir dos pais. E não é com desrespeito, mas sim com carinho. Mostrar os personagens unidos nesse tipo de brincadeira cria um clima familiar e próximo, onde os irmãos estão juntos, mesmo nas pequenas zoeiras que só eles entendem. Dica 7: Disputas nas tarefas de casa. Quem nunca teve uma discussão com o irmão ou irmã sobre quem vai lavar a louça ou tirar o lixo? Essas disputas sobre tarefas domésticas são parte do dia a dia entre irmãos e trazem aquela sensação de normalidade para a história. E o mais engraçado é que, geralmente, essas brigas duram poucos minutos. Mostrar essa rotina de disputas e reconciliações deixa os personagens mais próximos do público, criando uma atmosfera familiar e real. Dica 8: Defensores na escola. Outro aspecto lindo da relação entre irmãos é a defesa mútua em situações difíceis. Seja quando surge um professor chato ou um colega implicante, irmãos geralmente se apoiam e dão força um ao outro. Esse apoio incondicional mostra como eles se defendem nos momentos de necessidade e traz um lado de cumplicidade e lealdade que enriquece muito a trama. É algo simples, mas que mostra um vínculo verdadeiro e eterno. Dica 9: Programação para toda a família. E para finalizar, temos aquele momento em que o irmão ou irmã mais nova escolhe o programa de TV e todos, inevitavelmente, assistem. É quase uma regra familiar:
o mais novo tem preferência. E, mesmo que os irmãos mais velhos resmunguem, lá estão eles assistindo ao filme favorito de princesa da irmãzinha mais nova pela 10ª vez. Esse detalhe traz leveza e mostra que, no fundo, os irmãos mais velhos têm um carinho enorme pelos pequenos, mesmo que reclamem um pouco. Essas foram as 9 dicas para criar um relacionamento realista entre irmãos. Espero que elas tenham te inspirado a escrever cenas que toquem o coração do leitor. Lembre-se, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Se essas dicas te ajudaram, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre como escrever um livro, e compartilhe com outros escritores que você conhece. Até a próxima!